um pontinho, jogo ruim, resultado bom, ok? Muito bem-vindos aí ao canal da Santos Mil Grau, quem fala aqui é o Manu. Já pedindo aí para você se inscrever no canal, tacar o dedo no like, ativar as notificações, se for inscrito, se não for inscrito se inscreve, e ativa as notificações e vamos pro vídeo. Santos 1, União La Calera também 1, ou União La Calera 1, Santos 1, porque foi um jogo fora de casa. Jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Santos com esse resultado vai a 4 pontos. E o grupo tá meio embolado, né? O União La Calera, ele é o líder do grupo agora com 5 pontos. A LDU e o Santos tem 4 pontos. O Santos está atrás por critérios de desempate. E o Banfield, lanterna do grupo com 3 pontos. Adivinhem contra quem? Mas a gente está aqui para falar sobre o jogo de hoje. E, como eu disse, foi um jogo ruim. Foi um jogo de duas equipes que não conseguiram se agredir. E, na verdade, em termos de chances criadas, o Santos criou mais do que o La Calera. Eu até anotei aqui as que eu percebi. Fora o gol, né? Fora o gol, depois teve um passe do Ângelo pro Goulart, que saiu cara a cara com o goleiro, tocou de ponta de biquinho de chuteira na bola, ela passou rente à trave. Teve uma bola que o Johan Julio rouba. Quando a gente marca lá em cima, ele roubou a bola, só que na hora de chutar ele escorrega, tropeça, perde o equilíbrio. No segundo tempo teve uma boa jogada do Goulart, ele dá um passe pro Angulo, o Angulo ele chuta, tenta encobrir, mas o goleiro acaba defendendo. Teve um bom chute do Pinani de fora da área, que passa rente à trave, ele tenta chutar colocado. E no finalzinho do jogo teve uma jogada do Lucas Braga, que ganha do defensor, não sei se era o lateral ou o zagueiro, pela ponta direita, toca pro Batistão, o Batistão consegue ganhar do zagueiro e chuta em cima do goleiro. Já o La Calera, o João Paulo não trabalhou, não trabalhou muito não, só saindo do gol. O time do União La Calera não se mostrou um time tão forte, por isso até me decepcionou a postura do Santos, sabe? Você começar de maneira mais conservadora eu até entendo, até porque jogou muito mal contra o Banfield, mas depois do começo do jogo, até por ter começado já fazendo gol e abrindo o placar, acho que o Santos devia se soltar um pouquinho mais, mas não foi o caso. O Santos até jogou melhor no primeiro tempo, na minha opinião. O União La Calera não ameaçou, fez o gol numa falha. Para mim o maior culpado foi o Bauerman, mas foi uma falha coletiva. A gente deu muito espaço pelo lado esquerdo, como sempre, né? O Lucas Pires, aliás, fez um péssimo primeiro tempo, no segundo tempo ele melhorou. O jogador do La Calera, ele cruza, o Bauerman ele tenta antecipar e cabeceia para trás, a bola sobra com o atacante, ou com ponta, ou com o lateral do La Calera. O Madson, assim, é um jogador nulo na marcação, não dá combate, e obviamente o jogador tem a felicidade de acertar um chute muito bem dado. A bola vai no canto sem chance para o João Paulo. Mas no primeiro tempo foi isso que eles ofereceram. Aliás, no jogo todo foi isso que eles ofereceram. O time não foi um time que assustou, apesar de no segundo tempo ter tido muito mais a posse de bola, ter tentado criar muito mais, não conseguiu. As grandes chances do segundo tempo foram do Santos. O Santos foi a campo com o João Paulo, foi com quase a mesma escalação, só que com a dupla de ataque diferente, né? João Paulo, Madson, Maicon, Bauerman já fazendo um jogador a jogador. João Paulo não foi exigido, não precisou fazer milagre hoje. Madson nulo, tanto na marcação quanto no ataque, porque antes a gente até tinha esse argumento, essa carta para jogar a favor do Madson, né? Ele na marcação ele é fraco, mas no ataque ele é bom, nem nisso ele está sendo bom, e mesmo assim ele consegue ser a nossa melhor opção nesse setor. A gente precisa reforçar a lateral de direita com urgência, apesar de que nessa altura do campeonato isso não vai mais acontecer. É com isso que a gente vai até o fim da temporada. Maicon, cara, eu queria falar que o Maicon fez uma partida impecável, mas ele teve um lance no segundo tempo no qual ele tenta antecipar uma bola de cabeça, ele erra o tempo, isso gera um ataque do La Calera, mas como o ataque do La Calera é fraco, o jogador deles não sabe se chuta, não sabe se corta, ele tenta cortar, e aí na hora de chutar, chuta em cima do Bauerman. Bauerman que fez uma má partida, teve alguns lances bons, alguns lances ruins. É só comparar no primeiro tempo, toda bola que era alçada, que o Maicon ia, ele afastava.
Na bola que o Bauer não foi tentar afastar, saiu o gol. Lucas Pires fez um primeiro tempo bem ruim, para ser sincero, bem abaixo da média dele, errando passes, tentando fazer jogadas individuais e não conseguindo, e dando espaço que ele sempre dá por aquele lado. No segundo tempo ele melhorou. Zanocelo fez uma partida bem apagada. O Rodrigo Fernandes fez uma partida de um pouco mais de destaque, com a polivalência que já é comum dele, que a gente já conhece, correndo muito, marcando muito, mas também sem o mesmo destaque de outras partidas. Mesmo assim eu gostei do Fernandes, não gostei do Zanocelo. Ângelo, eu não entendi a substituição do Ângelo logo no começo do segundo tempo, porque o gol foi uma jogada dele, sai de uma jogada dele, né? Um cruzamento que a zaga tira, aí o Goulart ajeita e o Angulo... Que golaço, por sinal. O Angulo coloca, né, no cantinho do goleiro. Na sequência ele faz uma outra jogada muito boa pelo meio campo, ele arranca e acha o Goulart livre na cara do gol. O Goulart toca com o biquinho da chuteira, quase que saiu o segundo gol. Ele era o nosso lampejo ali de criatividade. E acabou saindo para a entrada do Pirani. O Pirani não entrou mal. O Pirani fez a primeira metade do segundo tempo bem e a segunda mal. Na segunda metade do segundo tempo eu não gostei das escolhas dele. Então eu não sei por que ele foi substituído, honestamente. Lembrando também que o Zanocelo foi substituído pelo Camacho. O Camacho ele não comprometeu, mas também não fez nada de impressionante. Então uma atuação nula por parte do Camacho, que já é melhor do que a maioria das partidas que ele faz. Johan Julio é muito ruim, cara. O Johan Julio, honestamente, é muito fraco. Só é titular porque o reserva dele é o Lucas Braga, que, de novo, entrou mal. Apesar de ter feito uma boa jogada no final do jogo, ele é muito atabalhoado, muito afobado com a bola no pé. Ele tentando arrancar. Quando ele tem espaço, quando ele tem campo livre, beleza. Ele é mais rápido do que a maioria dos jogadores. Mas quando você tem um sistema defensivo ali montado, você não pode esperar muito do Lucas Braga, porque não é um jogador de muita criatividade, é um jogador de correria. E pra mim não entrou bem. Só que ele entrou pelo lado do Ângelo, ele entrou fazendo a função do Ângelo, enquanto o Pirani entrou pelo lado do Johan Julio. Mas o Johan Julio é muito fraco, apesar de eu não ver muitas possibilidades ali para substituir ele. A não ser que a gente coloque mais um volante, sei lá, o Sandri ou o próprio Camacho, e jogue com 3 volantes, um meio campista e 2 atacantes. Quem mais? Vamos lá. Ricardo Goulart. O Goulart ele anda em campo. Irrita assim a maneira como ele se esforça para voltar para marcar. Ele não volta para marcar. O Angulo ao menos voltava para marcar. Eu reparei em alguns lances ele claramente se esforçando, correndo para voltar para marcar. O Ricardo Goulart não. O Ricardo volta andando. Ele até tenta marcar a saída de bola, mas é isso. É isso. Voltar para marcar ele não volta. Com a bola no pé ele até tem qualidade. A bola que ele ajeita pro gol do Angulo não é uma bola fácil. Mas no geral eu me decepcionei. Tenho me decepcionado bastante com as participações do Ricardo Goulart. Apesar de que com a bola no pé novamente ele tem qualidade. Ele deu um passe pro Angulo no segundo tempo. Se tivesse saído o gol, seriam 2 gols e 2 passes do Goulart, né? O Angulo, ele fez o gol. E foi isso. E também se mostrou um cara bem esforçado. Marcou bastante, voltou para marcar, voluntarioso. Mas teve uma boa oportunidade no segundo tempo, nesse passe do Goulart. Não finalizou tão bem. Podia até driblar do goleiro, mas enfim. Tentou tocar por cima. E em seus lugares entraram... No lugar do Goulart entrou o Sandri. E ele teve pouquíssimo tempo para jogar. Acho que ele entrou aos 40 minutos do segundo tempo. E no lugar do Angulo entrou o Léo Batistão. O Léo Batistão eu gostei mais do que o Angulo, porque ele brigou mais, ele marcou mais, ele armou mais contra-ataques do que o Angulo. Ele, enfim, se mostrou muito mais esforçado. Teve uma boa chance no finalzinho do jogo ali, quase que mata o jogo pra gente. Mas o goleiro saiu muito bem, o goleiro deles. Mas alguém entrou e eu não notei? Camacho, Pirani, Lucas Braga, Batistão e Sandri. Acho que é isso.
É isso. Sobre o Fabian Bustos, eu não condeno a escalação, eu até entendo que ele esteja tentando dar uma certa rodagem para o elenco, para o elenco não se desgastar. E eu prefiro que se for para a gente escolher e priorizar um campeonato, que a gente priorize o brasileiro, porque eu ainda tenho medo. Embora a gente tenha feito um bom começo de Brasileirão, eu ainda tenho medo desse fantasma que vem nos rodeando a cada 6 meses. Então que a gente guarde Batistão e o Marcos Leonardo para os jogos do Brasileiro, Angulo e Goulart para os jogos da Sul-Americana. Mas me decepcionou um pouco a postura. Me pareceu que no intervalo ele tentou mudar alguma coisa, porque o Santos voltou marcando mais em cima, né? Mas a verdade é que o segundo tempo do Santos foi pior do que o primeiro. O União La Calera teve muito mais a posse de bola, trabalhou muito mais a bola no meio campo. Aliás, o nosso meio campo ainda continua sendo bem falho em termos de marcação, né? Isso porque o Fernandes ele não tem um parceiro à altura nesse quesito, pegada. A gente precisa de 2 pitbulls, ou de um pitbull e um Rottweiler, pelo menos. Aí. O Zanocelo não é esse jogador, apesar dele ter a sua qualidade, chegar bem na área, ele mostrou isso no último jogo, fazendo 2 gols, mas a gente vai continuar sofrendo um pouquinho nesse aspecto de marcação no meio campo. De qualquer jeito, se é que a gente pode tirar algo de positivo desse jogo, além do ponto fora de casa, o Santos tem mostrado uma certa consistência defensiva. Não sei se vocês concordam. Contra o Fluminense a gente não tomou gol. Contra o Curitiba, pelo Brasileiro, a gente tomou um gol num pênalti inexistente. Aí teve o trágico jogo contra o Curitiba, que a gente tomou só um gol. Mas foi por causa do João Paulo, não por causa do nosso sistema defensivo. E aí depois a gente faz o jogo contra o América Mineiro. Um jogo defensivamente muito consistente, muito sólido. E esse jogo contra o La Calera, no qual se você tirar o lance do gol, o João Paulo não trabalha. Então, a gente está adquirindo uma certa solidez defensiva. O Maicon é um cara que dá muita segurança para a nossa zaga. O Bauerman ele oscila, mas enfim. Eu acho que ele tem formado até uma dupla ok com o Maicon. Não sei o que vocês acham. Acho que por cima, acho que era isso que eu tinha para falar. Santos agora pega o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Acho que é segunda-feira o jogo. Os próximos jogos do Santos na Sul-Americana. Dos próximos 3 jogos do Santos pela Sul-Americana, 2 vão ser na Vila Belmiro. Mas se eu não me engano, o próximo jogo é contra a LDU, fora de casa. Tô até verificando aqui. O Santos pega o São Paulo dia 2 de maio, às 8 horas, segunda-feira. E dia 5 de maio pega a Universidade Católica. 5 de maio cai numa quinta, 9h30. Universidade Católica fora de casa pela Sul-Americana. Aí depois a gente enfrenta o Cuiabá em casa pelo Brasileiro. Curitiba em casa pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Tá 1-0 pro Curitiba. Dá pra gente virar. Depois a gente pega o Goiás fora de casa, dia 15 de maio. E aí a gente enfrenta o La Calera na Vila. Ceará na Vila pelo Brasileiro. E depois o Banfield na Vila pela Sul-Americana. A gente tem uma sequência bem interessante, inclusive, de jogos na Vila Belmiro. Do dia 18 até o dia 29 de maio, a gente tem 4 jogos em casa. Contra o União La Calera, Sul-Americana, Ceará pelo Brasileiro, Banfield pela Sul-Americana e Palmeiras pelo Brasileiro. Pensou uma vitória em cima do Palmeiras em casa no Brasileirão? Ia dar bastante moral pra gente. Então eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem tanto ao mar, nem tanto à praia. Tecnicamente não foi a melhor partida que o Santos poderia ter feito. Mas não vi como uma tragédia, como algo a gente fica reclamando tanto. É o time que a gente tem, é o técnico que a gente tem. E é o que a gente pode fazer. Poderia estar sendo pior, acredito, né? E o Santos é líder do Brasileiro, está na briga pela classificação da Sul-Americana. Temos 2 dos próximos 3 jogos na Sul em casa. Então acho que dá para o Santos se classificar. Se não se classificar, eu também, honestamente, não vejo como fim do mundo, não. Beleza? Não sei se eu esqueci algo. Se eu esqueci, me desculpem, comentem aí. Agradeço imensamente a todo mundo que assistiu.
Peço para que vocês deixem um like. O like é muito importante para que o nosso canal seja recomendado. Se inscreva aí no canal. Se vocês já são inscritos, ativem as notificações para não perderem nenhum dos nossos vídeos. E aguardem os próximos vídeos. Beleza? Os próximos pós-jogos. Conforme o canal for crescendo, eu prometo. Se o canal for crescendo, começar a fazer lives. Tenho a pretensão de fazer algumas entrevistas. Já conversei com uma galera. A gente já tem algumas conversas, mas isso é para quando o canal tiver um certo alcance. Para isso, a gente precisa que vocês, no mínimo, visualizem os nossos vídeos e deixem o like para que ele seja recomendado e atinja cada vez mais pessoas. Assim a gente vai ter cada vez mais público. E aí, com isso acontecendo, o canal ele vai subindo degraus cada vez mais. Beleza? Mas eu já agradeço imensamente todo mundo que está aqui assistindo e dando essa força. Aguardem os próximos vídeos e pra cima deles. Falou!